Olá pessoal, tudo bem? Dando então sequência ao nosso estudo sobre as cavidades ressonantes, vamos falar sobre energia e fator de qualidade. Bem, dentro de uma cavidade, eu tenho campos confinados que se refletem nas paredes internas e eu tenho ondas estacionárias ao longo de x, ao longo de y e ao longo de z. É uma onda estacionária tridimensional, certo? E dentro da cavidade, então, como acontece com qualquer onda estacionária, os campos elétrico e magnético estão em quadratura, estão defasados de 90 graus, 1/4 de ciclo. Quando um é máximo, o outro é nulo. Onde um é máximo, o outro é nulo, e vice-versa, vale no espaço e no tempo. Então, aqui eu tenho os campos dentro da cavidade ressonante, variação dos campos em função do tempo. Eu copiei e colei essa figura a partir do circuito LC, porque é muito análogo, só que aqui onde estava tensão eu coloquei campo elétrico, e onde estava corrente eu coloquei campo magnético. Então, nos instantes em que o campo elétrico é máximo, o campo magnético é nulo. Então, nesse caso, toda a energia dentro da cavidade está sob forma elétrica. 1/4 de ciclo mais tarde, o campo magnético é máximo e o campo elétrico é nulo. Então, toda a energia aqui está sob forma magnética. E essa troca de energia acontece 2 vezes por ciclo, exatamente como acontece no circuito ressonante LC. Tá? Como sempre há algum tipo de perda, essas perdas se devem às paredes condutoras, que não são perfeitamente condutoras, o dielétrico, que não é perfeitamente dielétrico, ou mesmo devido a acoplamentos externos, os cabos coaxiais que eu coloco para entrar sinal, tirar sinal. Então, tudo isso acaba implicando perdas e, nesse caso, então, a energia total decresce exponencialmente com o tempo. Então, aqui eu tenho a energia elétrica, tá? Ela vai sendo trocada com a energia magnética 2 vezes por ciclo, como eu tinha dito, e se há perdas, então, a energia total vai decaindo. Exatamente como no circuito LC com perdas, um circuito RLC. Se as perdas são muito grandes, esse decaimento se dá muito mais rapidamente com o tempo. Existe uma maneira de quantificar as perdas, esse decaimento é através do fator de qualidade. Então, o que é o fator de qualidade? É a medida das perdas num sistema ressonante. Esse fator de qualidade ele é definido não apenas para cavidades ressonantes, mas para qualquer tipo de circuito de sistema ressonante. Pode ser um sistema mecânico, tá? Pode ser um sino balançando, pode ser um violão, pode ser um circuito RLC, pode ser um cristal piezoelétrico oscilando. Então, qualquer tipo, um oscilador atômico, usado em relógios atômicos, por exemplo, qualquer tipo de circuito ressonante pode ser caracterizado por um fator de qualidade. Qual é a definição do fator de qualidade? É 2π, que multiplica a energia total armazenada no sistema ressonante, no caso aqui na nossa cavidade, dividido pela energia perdida por ciclo. Então, se a energia perdida por ciclo é muito pequena, o fator de qualidade é muito grande. Se ele não perde energia nenhuma, o fator de qualidade é infinito. Tá? Então, por outro lado, se a perda de energia é muito grande, o fator de qualidade ele é pequeno. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um sino. Se eu dou uma batida no sino, sinos que têm um fator de qualidade bem grande continuam ressoando, fazendo som durante muito tempo. Outros sinos eu bato e já morrem mais rapidamente. Então, no caso de um sino, eu posso ter uma ideia do fator de qualidade medindo o tempo que eu consigo ouvir a oscilação. Num violão também, eu bato na corda de violão, a gente continua ouvindo o som durante um certo tempo, depois ela morre. Então, o fator de qualidade está relacionado a esse tipo de coisa. No caso de uma cavidade retangular, em que C é a menor das dimensões, e considerando apenas as perdas nas paredes condutoras, supondo que não tenha perda por acoplamento externo e que ele seja preenchido com dielétrico perfeito, o fator de qualidade do modo de mais baixa frequência, do modo dominante, é dado por esta equação aqui. Tá? Como que essa equação foi obtida? Fazendo a análise dos campos dentro da cavidade, certo? Fazendo o produto vetorial de E por H
em todas as paredes da cavidade. Nesse caso, como a parede não é perfeitamente condutora, tem uma pequena componente tangencial de campo elétrico, então tem fluxo de vetor de Point entrando nas paredes internas da cavidade. Integrando esse vetor de Point nas 6 paredes, eu tenho quanto que é perdido. Consigo fazer a integral da densidade de energia elétrica e magnética dentro do volume da cavidade, eu tenho energia total armazenada. Então, dá um trabalho relativamente grande, mas é possível obter, então, o fator de qualidade. Delta, aqui, ó, é a profundidade pelicular nas paredes condutoras. Tá? Nesse caso aqui, a frequência dominante é mais baixa, então a frequência de oscilação dominante. Eu posso melhorar o fator de qualidade aumentando a condutividade. Então, eu posso utilizar uma cavidade ressonante feita com material, com uma camada interna de material de boa condutividade, e isso melhora, aumenta o fator de qualidade. Aqui nessa equação, depende de A, B e C, trocar A por B não faz diferença nenhuma nessa equação, agora o C não. Então, essa equação é válida, supondo que C seja a menor das dimensões. Tá? Caso eu considerasse uma cavidade em que as perdas se dessem apenas no dielétrico, tá? Supondo paredes condutoras perfeitas e nenhuma perda por acoplamento externo, nesse caso, o fator de qualidade é dado por essa expressão. É ômega-epsilon sobre sigma. É justamente o inverso da tangente de perdas do material que preenche a cavidade. Então, o fator de qualidade devido unicamente ao material depende de sua tangente de perdas, na verdade, o inverso. Tá? É claro que quando eu considerar as perdas nas paredes e também no dielétrico, o fator de qualidade total ele vai ser menor. Dá para mostrar, é bem simples, que o fator de qualidade resultante, considerando todas as perdas, é o inverso da soma dos inversos dos fatores de qualidade devido a cada uma das perdas individualmente. Mas é pouco relevante aqui, tá certo? Bem, de uma maneira geral, independentemente de sua forma, da forma da cavidade, tá? O fator de qualidade devido unicamente às perdas nas paredes condutoras é dado por essa expressão. K é um fator que depende da forma geométrica da cavidade e do dielétrico que preenche. V é o volume interno da cavidade. S é a superfície interna da cavidade. O volume é onde é armazenada a energia. S, superfície interna, é onde eu tenho as perdas. E delta é a profundidade pelicular. Então, se eu quero uma cavidade ressonante para maximizar o fator de qualidade, a relação V sobre S tem que ser grande e ainda a profundidade pelicular tem que ser bem pequena. Tá? Valores típicos do fator de qualidade em cavidades ressonantes são da ordem de 2.000 a 10.000. Em circuitos LC, aí são os valores bem menores, 100, 200, então as cavidades ressonantes têm um fator de qualidade muito maior do que os circuitos LC. Os fatores que podem diminuir o fator de qualidade, que é os parâmetros que podem diminuir o fator de qualidade de uma cavidade, são as imperfeições na sua construção, os sistemas de acoplamento, como é que eu excito a cavidade e como é que eu retiro a energia de lá dela, excitação e carregamento, e também a corrosão das paredes condutoras. Quando eu aumento a corrosão das paredes condutoras, a profundidade pelicular muda, certo? A profundidade pelicular ela aumenta, logo o fator de qualidade diminui. Então, é comum revestir as paredes internas da cavidade com prata, que é um excelente condutor, ou ouro, que não é um excelente condutor como o cobre, tá? A fim de diminuir a resistência superficial devido ao efeito pelicular e, consequentemente, aumentar o fator de qualidade. Prata, porque é um excelente condutor elétrico, o melhor que tem, tá? Por que ouro? Ainda que o ouro não seja tão bom condutor quanto o cobre, por exemplo, ele previne oxidações. Tá? Então, com o tempo, ele mantém muito mais as suas propriedades, o ouro, do que o cobre. Então, o cobre, novinho, limpinho, ele tem uma excelente condutividade, mantém um fator de qualidade bem alto. À medida que o tempo vai passando, o cobre vai se oxidando e o fator de qualidade diminui. Já com o ouro, como ele não oxida, o fator de qualidade se mantém sempre igual. Por isso que é bastante comum utilizar ouro em contatos de circuitos integrados ou mesmo em revestimento de conectores de cabo coaxial, cabos de
diferentes tipos de cabos que são utilizados para conectar aparelhos, tá? O ouro, ele mantém suas propriedades porque ele não oxida, então ele é bastante utilizado, tá certo? Bom, nós vamos falar agora sobre uma coisa chamada curva de ressonância. Então, aqui nós temos uma cavidade ressonante, tá? E aqui eu tenho uma fonte de sinais. Pode ser um gerador de sinais, por exemplo. E o gerador de sinais está injetando energia dentro da cavidade. A gente ainda vai falar sobre a excitação de cavidades ressonantes. O objetivo aqui é verificar como que a cavidade consegue absorver energia da fonte. O F aqui é de frequência variável, tá? Então, qualquer tipo de sistema ressonante tem o que se chama de curva de ressonância, que mostra quanto que o sistema ressonante, nesse caso a cavidade, absorve a potência em função da frequência da fonte. Uma cavidade ressonante só consegue absorver potência da fonte quando as frequências coincidirem com as frequências de ressonância da cavidade. Se eu colocar aqui um valor de frequência no gerador de sinais e essa frequência estiver bem longe das frequências de ressonância da cavidade, a energia vai bater aqui e vai voltar. Ele vai enxergar uma impedância puramente reativa. Por outro lado, se a frequência da fonte coincidir com a frequência de ressonância, aí sim ele vai conseguir absorver bastante energia da fonte. Então aqui, ó, pegando aqui o primeiro pico da curva de ressonância, F1 é a frequência mais baixa de ressonância, a frequência dominante. Na frequência F1 nesse pico eu tenho a potência máxima absorvida. Aqui, ó, eu posso definir outras duas frequências, chamadas frequências de meia potência, tá? Ou frequências de corte, ou frequências de 3 dB. Nessas frequências, aqui onde está o pontinho vermelho e aqui onde está o pontinho vermelho, a potência absorvida é a metade da máxima. A diferença, a largura de banda definida por essas frequências, eu defini como ΔF1. Então, ΔF1 é a largura de banda, tá? O fator de qualidade, ele define essa largura de banda. Essa largura de banda depende do fator de qualidade. Então, a seletividade da cavidade também depende do fator de qualidade. Então, o fator de qualidade é também uma medida de quão seletiva é a cavidade em relação às frequências do sinal de excitação. Por quê? Porque a largura de banda da frequência de ressonância, qualquer que seja ela, aqui eu peguei só da primeira frequência de ressonância, é a frequência de ressonância dividida pela sua largura de banda correspondente. Quanto maior o fator de qualidade, que está aqui no denominador, menor a largura de banda correspondente, ou seja, mais seletiva a cavidade será em relação às frequências de excitação. Então, fator de qualidade grande, delta, largura de banda pequena, seletividade elevada. Fator de qualidade baixo, largura de banda grande, pouca seletividade. Num circuito RLC, mesmo numa cavidade ressonante, eu posso controlar o fator de qualidade ajustando as perdas. Como o fator de qualidade depende das perdas, se eu aumento as perdas na cavidade, ou no circuito RLC, aumentando as perdas, que diminui e a largura de banda aumenta. Então, uma das maneiras de sintonizar a largura de banda de um circuito, de um sistema ressonante, é através das perdas, aumentando ou diminuindo. Essa curva de ressonância ela pode ser entendida de uma maneira mais simples através de alguns exemplos práticos do dia a dia. Então, aqui está o Homer, nosso amigo Homer, de novo, né? O Homero, tá? Brincando com sua filhinha Lisa no balanço. O balanço, junto com a Lisa, é um sistema ressonante, ele tem uma frequência de oscilação, tá? Que depende aqui do comprimento da corda, etc., né? Da força da aceleração da gravidade. Então, oscila, tem uma frequência natural de oscilação, tem uma frequência de ressonância. Ora, o Homer é a fonte, ele consegue fornecer energia para o sistema, balanço Lisa, porque ele está jogando essa energia exatamente na mesma frequência de oscilação natural do balanço. Se ele fechasse o olho, ficasse fazendo assim aleatoriamente, numa outra frequência, ele não ia conseguir aumentar a energia do sistema.
Aqui nós temos um outro exemplo. Já pode parar de olhar para o Homer. Vamos olhar para esse outro exemplo aqui. Tá? Eu tenho 2 diapasões, tá? Utilizados para afinação de instrumento musical, mesmo vocal. Quando os 2 diapasões têm exatamente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, eles têm a mesma frequência de ressonância. Então, o som de um diapasão, numa determinada frequência, é absorvido pelo outro diapasão quando as frequências de ressonância são iguais. Agora aqui o diapasão está maior. Está vendo que agora o segundo diapasão está mais comprido? Voltou pequeno. Quando o segundo diapasão é mais comprido, ele não consegue absorver energia nenhuma. Então, esse segundo diapasão só consegue absorver a energia da fonte, que é o primeiro diapasão, quando a frequência de ressonância desse diapasão for exatamente igual à frequência de ressonância da fonte, do primeiro diapasão, certo? E, por fim, um exemplo trágico, na verdade, de uma ponte nos Estados Unidos, a ponte de Tacoma, que era uma ponte que tinha sido recém-inaugurada em 1940. Essa ponte ela começou a receber ventos, tá? E esses ventos eles eram não tão fortes, mas eles tinham uma certa pulsação. E essa pulsação coincidia com a frequência natural de oscilação da ponte. Então, não foi a única causa, mas foi uma das causas da queda dessa ponte, foi ressonância. O sistema ressonante, nesse caso a ponte, ele conseguiu absorver a energia da fonte, que era o vento, porque havia uma coincidência entre a frequência de oscilação natural, frequência de ressonância da ponte e a frequência do vento. Quem já atravessou uma ponte pênsil e parou no meio, já verificou que é possível aumentar a energia do sistema fazendo força exatamente, fazendo impulsos exatamente na frequência natural de oscilação. E até muitas pontes pênsil, soldado atravessando, não pode atravessar fazendo aquele movimento pausado justamente por causa disso. Tá? Existem pessoas que colocam alto-falante numa frequência bem alta para até quebrar taça de cristal. É a mesma coisa, tá certo? Vamos ver um exercício então. Então, exercício 2. Uma cavidade de cobre foi dada condutividade, é um material não magnético, preenchida com ar, tem dimensões de 5 por 4 por 10 centímetros. Calcular a frequência de ressonância dominante e o fator de qualidade na frequência dominante, assim como a largura de banda correspondente. Então, as dimensões são 5, 4 e 10. Não dá para colocar A, B e C. C é a menor das dimensões. Então, C é igual a 4, tá? Então, eu adotei A como a maior e C como a menor. Então, a frequência de ressonância do modo dominante depende apenas de A e de B. Fazendo os cálculos aqui, mais uma vez, sistema internacional, né? É preenchida com ar, então aqui é C sobre 2, metros por segundo, aqui tem que estar em metros, Então, uma frequência de ressonância de cerca de 3,3 GHz. Qual seria o fator de qualidade nessa frequência dominante? Então, primeiro eu tenho que calcular a profundidade pelicular. Aqui está a profundidade pelicular, a frequência dominante é 3,3, vai aqui, tá? Só substituição de valores, apenas substituição de valores, e eu obtenho um delta. Aqui eu coloquei o delta em centímetros, tá? Por que eu coloquei o delta em centímetros? Porque aqui nessa equação, se eu utilizar A, B e C e delta em centímetros, não preciso transformar todo mundo para metros, porque vai haver um cancelamento. Fator de qualidade é uma grandeza adimensional. É energia sobre energia, na verdade. Tá? Então, fazendo os cálculos, eu obtenho um fator de qualidade de 14.367. A largura de banda correspondente é a frequência de ressonância dividido pelo fator de qualidade. Então, uma largura de banda de cerca de 233 kHz. Tá certo? Essa frequência de alguém pode dizer, mas é uma largura de banda relativamente grande, 233 kHz, mas isso é muito pequeno comparado com a frequência de oscilação que está dada em GHz, 14 mil vezes menor, na verdade. Tá bom? Então, aqui a gente falou sobre perdas, fator de qualidade e seletividade nas cavidades ressonantes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como se utiliza uma cavidade, como se faz a excitação, se injeta energia e se retira a energia de uma cavidade ressonante. Tá certo, pessoal? Até lá, então.